povo, a partir de agora, Alô Amazonas para todo o estado e para todo o planeta Terra, através do nosso Acrítica Play. Desse jeito, dessa forma, dessa maneira, você de casa, muito obrigado pelo carinho, por sua audiência, por permitir que o programa do Povão chegue onde você estiver. Atenção, meu povo querido, fique tranquilo que você agora vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu de ontem para hoje aqui em nossa capital. E mais ainda, temos detalhes, novas informações sobre o caso Flávio. Inclusive, ontem o prefeito Arthur Vigílio Neto, ele concedeu uma coletiva de imprensa e falou a respeito do caso. Temos aqui? Traz para mim, por favor. Está numa clínica, ele é um addict, né? Ele é uma pessoa que é dependente químico. Eu fiz o que eu devia fazer como marido, não ataquei ninguém, tudo que falaram é absurdo, não ataquei ninguém, não disse nada contra ninguém. Eu não ataquei ninguém, não disse nada contra ninguém. Temos a nota? Eu não ataquei ninguém, não disse nada contra ninguém. Antes da nota, vamos ouvir a primeira-dama. A primeira-dama, a Elizabeth. E eu falo, o Alejandro, ele é tão vítima quanto o Flávio, quanto o Júnior, o Magno. Quando eu fui ao encontro dele, ele estava com a cabeça sangrando, a roupa toda ensanguentada, sem entender o que estava acontecendo. Vocês sabem que quem usa droga não tem noção de nada. Eu, filho, mãe, tá tudo bem, tudo bem. Ele não sabia nem o que estava acontecendo com ele. Falei com o Júnior, que estava mais consciente, muito assustado, e toda a história que foi dita foi porque o Júnior falou. E eu vou aguardar as investigações. São pessoas poderosas. Pessoas poderosas. Eu sei exatamente das consequências. Foi por isso que eu entrei no curso de jornalismo. Quando você se dispõe a falar a verdade. Os denunciados jamais mandam flores e nem vão mandar. Geralmente os denunciados querem a nossa cabeça. Geralmente é assim que acontece em todos os estados, em todo o planeta Terra. Mas eu escolhi esse curso, escolhi fazer jornalismo, me formei em jornalismo e estou aqui justamente para isso. Eu não estou aqui para pegar um tapete e jogar poeira debaixo do tapete e esconder o tapete. Eu nunca vou ficar em cima do muro. O que eu vou falar aqui, gente vai ficar com raiva de mim. Gente que eu gosto, inclusive. Gente que eu gosto vai ficar com raiva de mim. Mesmo assim, presta atenção, eu vou falar. Para mim, o delegado responsável pelo caso e a Polícia Civil não está trabalhando de forma correta. Ô Mário, você está falando que a polícia não está investigando? Não estou falando isso, a polícia está investigando, está periciando, só que ninguém foi preso. Na minha opinião, ao longo desses 10 anos contando essas histórias, não sou policial, mas minha pós é em gestão e segurança pública. Eu conto essas histórias em 3 estados diferentes há 10 anos, há mais de 10 anos agora. E eu sei o que eu estou falando. Se fosse em outro caso, se fosse um pobre, um filho de um pobre, de um pé rapado, delegado, o senhor já teria pedido a prisão ou não? O Flávio foi morto dentro da casa do Alejandro. A perícia esteve lá, mesmo a polícia escondendo tudo, a perícia esteve lá
e nós trouxemos a informação que foram encontrados manchas de sangue na casa e muito sangue. A casa foi lavada. Encontraram barro no tênis, no sapato do Alejandro. Isso já não é motivo suficiente, delegado, para pedir a prisão do Alejandro? Para pedir a prisão do José Júnior? Para pedir a prisão do outro que estava lá? Ora, se o Flávio estava na casa do Alejandro, ele sumiu de lá, apareceu morto, se já foi comprovado que ele não foi morto naquele local do crime, e se encontraram manchas de sangue na casa, o Flávio foi morto dentro da casa. Depois surgiu um vídeo do Magno esfaqueado lá no chão, dentro do condomínio. Já não tem elementos, delegado, o suficiente para pedir a prisão desses três? Por que a polícia pede uma prisão preventiva provisória? É para não atrapalhar as investigações. Será que os três não estão reunidos? Combinando uma outra versão fantasiosa da que foi colocada, da que foi apresentada no 19º DIP, no 19º Distrito Integrado de Polícia, de que homens encapuzados entraram nessa casa? Sim ou não, delegado? Gente que eu gosto vai ficar com raiva de mim, já tá. Mas eu não quero nem saber, porque as pessoas que eu gosto, eu respeito o trabalho delas e elas precisam aprender a respeitar o meu. E meu trabalho é esse, é levantar questionamentos e fazer com que as leis também sejam cumpridas, fiscalizando. Esse é o jornalismo. Ninguém está acima de nossas leis, nem ex-presidente da República, nem ninguém. Aqui ninguém está cobrando que este jovem aqui seja levado à cruz, que ele seja crucificado, que o José Júnior seja crucificado, que o Magno seja crucificado. Não. O que a gente está pedindo aqui é o cumprimento da lei. É o cumprimento da lei. E ninguém está pedindo favor, é a sociedade amazonense que pede e que clama à Polícia Civil do Estado do Amazonas, em especial ao delegado que é responsável pelo caso. Ou sou eu responsável pelo caso? Ele estava na casa do Alejandro, sumiu. Tudo caminha para a conclusão que o Flávio foi executado, foi assassinado, houve uma briga, não sei, dentro da casa do Alejandro. Se só estavam lá essas 4 pessoas, mais o caseiro que disse que estava dormindo. O caseiro disse que estava dormindo. Estava o Flávio, o Alejandro, o José Júnior e o Magno. 5 pessoas. Morreu, as 4 são as principais suspeitas. Ou foram fantasmas? Ou desceu um ET e abduziu lá o Flávio? Vocês estão de brincadeira comigo, vocês estão de brincadeira com o povo do Amazonas. Vocês estão de brincadeira com o povo do Amazonas. Ninguém fala coisa com coisa e quando fala, não fala nada, a não ser o que a gente já sabe. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Quer saber o que é que eu acredito? Alguém vai confessar a morte do Flávio, ser o autor da morte do Flávio. Mas não significa dizer que aquele que confessar ser o autor da morte do Flávio é, de fato, o autor da morte do Flávio. Quem tem boca fala o que quer. Foi fulano, ele confessou. Ele confessou, mas foi ele? Como assim, Mário César? Entenda. Debata aí ao lado das pessoas que estão ao seu lado. Meu amigo, você está na feira? Converse aí com o seu João aí do lado. Você está em casa? Toca aí, ó, na pessoa que está do seu lado. Converse com ele. Você é reunido ao lado da sua família. Alguém vai confessar esse crime. Não significa dizer que quem confessar é o autor do crime. É o autor do crime. Por que tem muito playboy no mundo?
Quando eu falo de playboy, não é só quem tem dinheiro. Playboy é aquela molecada que vive fazendo besteira na rua. Playboy que não respeita ninguém, que não dá um prego na barra de sapão. É só ai, 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 papai pra lá, papai pra cá. Por que eu falo muito aqui? Sabe quem é o maior fabricante de playboy do planeta Terra? Os pais. Quando o filho faz besteira, vai lá e passa a mão na cabeça. E novamente o que eu vejo é isso. Se é filho de pobre, é maconheiro. Se é filho de rico, é dependente químico. Ele sofre desse problema. Dependente químico. Onde é que ele compra a maconha dele? É na boca de fumo? Então financia o tráfico de drogas. Vamos deixar de hipocrisia. Vamos ser realistas. Ô Mário César Filho, todo mundo erra? Erra. Mas cada um tem que arcar com as consequências de seus erros. Errou. Mas vai ter que pagar. Sim ou não? Sim ou não? Será que nesse caso vai se fazer valer o dito popular conhecido em todo o planeta Terra, conhecido entre os líderes de países de primeiro mundo, de que no Brasil, quem é rico não vai para a cadeia? Será? Será que temos duas constituições? Uma constituição feita para o pobre, outra constituição feita para o rico? Será que temos dois códigos penal? O código penal feito para o pobre e o código penal feito para o rico? Será que temos? Isso para mim já virou uma palhaçada. É a opinião do Mário, tá? Isso para mim já virou uma palhaçada. O Flávio estava na casa de quem? Na minha ou na tua? Estava na casa do Alejandro, não estava? A perícia não confirmou que tinha sangue na casa? Sim ou não? Sim. Então o que é que está faltando para o delegado pedir a prisão dos envolvidos? Pelo amor de Deus. A prisão preventiva provisória é para não atrapalhar as investigações? É para não atrapalhar as investigações? Será que não estão reunidos? O que é que o prefeito falou? Que ele tá... Cadê? Me traz a sonora novamente do prefeito. A maior autoridade municipal. A maior autoridade aqui em Manaus. Palavra do prefeito. O Leandro está numa clínica. Ele é um addict, né? Ele é uma pessoa que é dependente químico. Eu fiz o que eu devia fazer como marido. Não ataquei ninguém. Tudo que falaram é absurdo. Não ataquei ninguém, não disse nada contra ninguém. Volta aqui para mim. Primeiro o prefeito falou o seguinte, ele está numa clínica. Eu fiz o que tinha que fazer como marido. Como marido, talvez, mas como pai, como padrasto, senhor prefeito, com todo o respeito às nossas autoridades, o senhor passou a mão na cabeça do Alejandro. Passou a mão na cabeça do Alejandro. E ele falou assim, tudo que estão falando é mentira. É coisa política. Esquece essa coisa de política. Isso atrapalha muitas coisas. O país só não cresce porque tem essa briga política. Nós estamos falando aqui de palavras da maior autoridade. Tem a nota do prefeito, que ele está falando que é conversa. Ô prefeito, então o senhor não leu o texto e quem digitou foi sua assessoria. Mas saiu da sua página. Saiu da sua página e na sua página o senhor insinuou que inclusive a família do Flávio vai te processar. O senhor insinuou com todo o respeito do mundo às nossas autoridades, aqui em tela cheia. Meu enteado Alejandro Filho, pode passar essa parte aí, por gentileza. Passa essa parte aí. Aí ele fala que luta contra o vício, essa parte a gente já leu a semana toda. Aí, a casa de Alejandro foi invadida na noite do último domingo. 2 homens encapuzados, cobrando dinheiro a um dos presentes. Ele falou que não disse nada, mas ele já está falando aí que está cobrando dinheiro a um dos presentes. Quem? Um dos meninos se trancou no banheiro, Alejandro recebeu um golpe de coronha, que lhe abriu a cabeça, levaram o que queriam. O rapaz, Flávio, a quem cobrava um pagamento pelo trabalho maldito, que leva pessoas à perdição. Vou ler de novo.
levaram o que queriam. Levaram o que queriam. O que é que os bandidos queriam, segundo o prefeito? O Flávio, o rapaz Flávio, a quem cobravam pagamento pelo trabalho maldito. O que é trabalho maldito? Aviãozinho, vendedor de droga, trabalho maldito. Cobravam. Quem cobrava? Os traficantes. Trabalho maldito que leva pessoas à perdição. Principalmente os jovens, muitos deles viciados. Volta aqui para mim, prefeito. O senhor está esquecendo o que é que o senhor está digitando na internet. Ou o senhor não está lendo o que é que o seu assessor está digitando. O senhor que falou isso aqui, não fui eu. Não fui eu. Não conheço o prefeito, não tenho nada contra ele, nunca fez nada comigo. Mas é a maior autoridade. E quem se coloca como a maior autoridade tem que arcar também com as consequências. Não é fácil administrar uma capital, mas tem que arcar com as consequências. E tem que ter responsabilidade na hora de abrir a boca, na hora de sentar no computador, digitar. Eu fiz isso como marido. Eu estou vendo realmente que o senhor fez isso como marido. O senhor fez isso como marido, não fez isso como prefeito. Porque o que a gente espera de um prefeito é que ele seja pelo menos lúcido nas palavras. Lúcido nas palavras. Tem que se ater aos fatos e não a factoides que ele ouviu de uma pessoa. Quem me garante que os 3 que estavam nessa casa não estão reunidos agora? Cadê o Alejandro? O delegado? Cadê o delegado? É uma opinião, você pode pensar diferente. É uma opinião, você pode pensar diferente. Vai ficar com raiva de mim? Vai. Mas meus melhores amigos, às vezes, discordam de mim, mesmo eu não gostando. E eu agradeço a eles isso. Porque é no contraditório que a gente aprende as coisas. Então eu penso diferente. Eu penso diferente. Para mim isso virou uma palhaçada. Quer que eu dê um exemplo? Quer que eu dê um exemplo aqui para você? Mataram o motorista de aplicativo Ixon. Não mataram o motorista de aplicativo? Descobriram as pessoas que estavam na cena do crime, as pessoas que assaltaram o Ixon. Todos estão aonde? Na cadeia. Por que o enteado do prefeito é diferente? Vocês vão deixar realmente, vocês vão deixar que os manauaras, que os amazonenses passem essa vergonha? Porque para mim isso é uma vergonha. Para mim esse caso para mim já virou palhaçada. Para mim esse crime já está elucidado. Quem deu a facada, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Ah, e o fulano estava com a coronhada na cabeça, o outro foi esfaqueado. Quem me garante que o Flávio não lutou para sobreviver? Acredito que sim. Pela expressão que familiares, amigos mandaram mensagens para mim no meu Instagram, pela expressão que ele estava, inclusive, no caixão, o Flávio fez de tudo para sobreviver. Lutou até os últimos instantes e simplesmente foi executado. A palavra da primeira-dama, por favor, novamente, temos? E eu falo, o Alejandro, ele é tão vítima quanto o Flávio, quanto o Júnior, o Magno. Quando eu fui ao encontro dele, ele estava com a cabeça sangrando, a roupa toda ensanguentada, sem entender o que estava acontecendo. Vocês sabem que quem usa droga não tem noção de nada. Eu, filho, mãe, tá tudo bem, tudo bem. Ele não sabia nem o que estava acontecendo com ele. Falei com o Júnior, que estava mais consciente, muito assustado, e toda a história que foi dita foi porque o Júnior falou. E eu vou aguardar as investigações. Aí tudo bem. O que era para o prefeito ter falado, ó, vamos aguardar as investigações, o meu enteado é de maior, responde pelos seus atos, se ele fez alguma coisa ele vai ter que pagar. É isso que a gente espera do prefeito. É isso que a gente espera de um cidadão de bem. É isso que a gente espera de uma pessoa correta. Como a mãe, eu estava falando do caso do Ixon agora, como a mãe falou que foi a mãe que entregou o filho para a delegacia.
Essa que é a mãe. Essa que é a mulher de caráter. Se ele, mensagem do povo, se ele tivesse morrido na minha casa, eu já estaria preso porque eu sou pobre. Ele passou a mão na cabeça do filho e as autoridades estão passando a mão na cabeça do Arthur Mário. É o Elcimar Silva que comenta aqui. Mário, cadê o tal de Alejandro com ferimento na cabeça e o outro que saiu esfaqueado? É a Jana Oliveira. É o povo que está perguntando. Isso aqui que eu estou lendo é a mensagem do povo. Eu faço a mesma pergunta que o povo fez para a Polícia Civil do Estado do Amazonas. Quiser ficar com raiva, fique. É meu trabalho. É meu trabalho. Onde está o Alejandro? Por que o Alejandro não foi preso? Eu queria entender. Porque casos semelhantes a esse, os bandidos foram para a cadeia. Por que ninguém foi preso aqui? Como? Olha, acaba de me chegar a informação aqui. Tá confirmado isso aí, ô Josi, dessa perícia? A Amanda vai entrar ao vivo. Olha, ontem a Amanda Morim trouxe aqui informações exclusivas acerca da perícia. Acerca da perícia que foi realizada na casa do Alejandro. E a Amanda foi atrás, conseguiu, nossa produção também, tudo, e a gente conseguiu obter essas informações. Mas a polícia, silêncio total. Coletiva, nenhuma coletiva de imprensa mais. E a que teve, na minha humilde opinião, foi desastrosa. Só faltam dizer que, mesmo que seja comprovado o crime, só falta dizer, não, a gente não vai prender, porque não vai prender. Não sei. Não entendo. Eu não consigo entender por que não está preso. Aliás, eu consigo entender porque isso aqui é Brasil. Eu não quero acreditar. E eu vou continuar cobrando igual você também está em casa. A Amanda vai entrar conosco? A Amanda Morim está se posicionando porque foi... Olha só uma coisa, o seguinte... O Josi, a Amanda Morim vai trazer a história de um carro, não é isso? Ele tinha seguranças? Ih, o negócio tá... Peraí. Entrou um carro na história. Entrou um carro. Qual é o modelo do carro? Temos, não? Um Corolla. Entrou um Corolla na história. Entrou um carro na história. E a informação que me chega também é que seguranças do Alejandro também já entram na história. Seguranças do Alejandro. O Alejandro tinha segurança? Tinha. Esses seguranças eram da prefeitura? Quem são essas pessoas que trabalhavam para ele? Da Casa Civil, da prefeitura? De onde? Ele tinha seguranças. Temos a Amanda Morim. Olha, me dá as imagens aí do condomínio. As imagens em tela cheia do condomínio, Caio. Piranha. As câmeras de segurança quebraram. Não funcionam. Disseram que tinha um temporal e as câmeras de segurança sumiram. As câmeras não, ou melhor, as imagens dessas câmeras de segurança desapareceram do mapa, meu povo querido do Amazonas. Faça o programa comigo, comente comigo. O que você acha disso aí? O que você acha dessa história? Para mim já está claro demais, para você não tá? Volta aqui para mim, Mário. Você está falando que foi o Alejandro que matou o Flávio? Não. Mas pode ter sido ele. Se não matou,
foi conivente com o crime? Se foi conivente com o crime, também vai responder também por omissão de socorro e também ocultação de cadáver. Os três já eram para estar presos, ponto final. Independente de quem deu a facada, os três eram para estar na cadeia. Sim, só estavam os 4 na cadeia. O povo, eu nunca, na verdade, eu acho que dos programas aqui, o programa que eu mais recebi mensagens foi esse. Mário, agora você imagina se eles tivessem matado o enteado do prefeito. Se fosse o contrário, o negócio era diferente, viu, ô Gilberto? Mário, daqui a pouco vão dizer que foi o cachorro, no caso do engenheiro. Olha, eu não quero acreditar. Eu não quero. A primeira dama, ela disse que foi o José que contou a história para ela, aquela versão que o prefeito comprou. E aí ele falou assim, eu agi como um pai, eu agi como marido. É, prefeito, o senhor agiu como marido, o senhor agiu mais com o coração do que com a razão. E como autoridade, o senhor tem que agir com a razão. Não podemos ter autoridades emocionadas toda hora. Isso é complicado. E traz a palavra da primeira dama. E eu falo, o Alejandro, ele é tão vítima quanto o Flávio, quanto o Júnior, o Magno. Quando eu fui ao encontro dele, ele estava com a cabeça sangrando, a roupa toda ensanguentada, sem entender o que estava acontecendo. Vocês sabem que quem usa droga não tem noção de nada. Eu, filho, mãe, tá tudo bem, tudo bem. Ele não sabia nem o que estava acontecendo com ele. Falei com o Júnior, que estava mais consciente, muito assustado, e toda a história que foi dita foi porque o Júnior falou. E eu vou aguardar as investigações. Falou que o Alejandro, olha, essa mãe, ela tá sofrendo? Lógico que tá. Lógico que tá. Ô, Mário, você sente pena dessa mãe aqui? Sinto, lógico. Qual é a mãe que tá me assistindo agora que quer o nome do filho envolvido numa história como essa? Nenhuma mãe quer, concordam comigo? Só que o seguinte, essa história de que ele não lembra de nada, não me convence. Passou, como o prefeito fala, que ele passou 10 anos, né? 10 anos como dependente químico. Sabe, lembra como se dirige, saca dinheiro do banco, vai pra festa, volta pra casa. Como é que nesse dia deu amnésia nele? Quando ela chegou lá, ele não tinha entendido nem... Eu não sei o que aconteceu, o que é que foi. Ele pode até ter dito isso mesmo para a mãe dele. E mãe é mãe. Mas para mim e para você que está em casa, com certeza essa história não convence a gente. Amanda Morim está comigo? Me traz a Amanda Morim. Amanda, muito bom dia para você. Primeiro eu queria que você falasse onde você está, né, o local que você está e as informações que você tem sobre esse carro. Porque a informação que me chegou aqui é que entrou um carro na história. Entrou um Corolla. E também a informação que o Alejandro tinha seguranças. Não sei se você já tem a confirmação, mas fica aqui o questionamento. Esses seguranças estavam na casa? Se não estavam na casa, onde estavam esses seguranças? Que informações você tem, Amanda Morim, adicionais desse caso? Muito bom dia.
Oi, Mário, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando aqui a programação da TV A Crítica, mais especificamente o Alô Amazonas. Nós estamos aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, que fica na zona oeste de Manaus, justamente para atualizar os nossos telespectadores sobre esse caso, sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos. É isso mesmo, viu, Mário César Filho? Um carro entrou agora nessa história bastante polêmica e que gera muitas dúvidas, né? Tanto para a família quanto para a Polícia Civil, que já está investigando esse caso desde o dia que o corpo de Flávio foi encontrado em um terreno jogado lá no bairro Tarumã. Esse carro aqui, Mário César Filho, que nós estamos acompanhando aqui na imagem, esse Corolla prata, passou por uma perícia na noite de quarta-feira. É isso mesmo, depois que os peritos estiveram na casa de Alejandro Valeico na noite de terça-feira, eles ficaram aproximadamente 3 horas e encontraram vestígios nessa residência, que foi o local onde Flávio esteve na noite do crime. Inclusive, nós enfatizamos ontem no nosso programa que os peritos encontraram vestígios de sangue, barro em um par de sapatos e até carrapichos. As investigações continuam e as informações que chegaram aqui para a nossa equipe de reportagem, inclusive nós conversamos com o investigador aqui do 19º Distrito Integrado de Polícia, é que esse carro aqui pertence a uma locadora, uma empresa denominada aí como Dantas Transporte. Esse carro, ele está a serviço da Casa Civil do município e inclusive estava no condomínio de luxo que fica na zona oeste de Manaus na noite do crime, viu, Mário César Filho? O veículo estava sendo dirigido, de acordo com informações que foram apuradas aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, por um segurança do Alejandro Valeico, filho da primeira-dama do município. Esse carro, que passou por uma perícia na noite de quarta-feira, vai permanecer aqui no pátio do 19º Distrito Integrado de Polícia até, é claro, ter os resultados dessa perícia que foi realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica. Ele vai permanecer aqui no pátio até chegar, é claro, esse resultado. Ainda não se sabe, Mário César Filho, o que foi encontrado aqui, mas os peritos analisaram o tapete desse veículo, eles analisaram também o porta-malas, o porta-luvas, é claro, os bancos também, tudo com a finalidade de encontrar vestígios de sangue. Isso porque esse carro estava na noite de domingo dentro do condomínio, um segurança da Casa Civil, de acordo com informações que foram obtidas aqui, mesmo no 19º Distrito Integrado de Polícia, estava dirigindo esse carro e esse segurança estava trabalhando para Alejandro Valeico. Agora não se sabe porque ele tinha um segurança, é uma informação que fica, uma indagação que a gente não tem realmente a resposta exata. Agora, outra informação que chegou aqui para a nossa equipe, Mário César Filho, é que essas investigações que iniciaram justamente pelo titular aqui do 19º Distrito Integrado de Polícia, o Aldenei Góes, será transferida, isso mesmo, para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Tanto, Mário César Filho, que a movimentação aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia é intensa, viu? A imprensa está aqui em busca de informações justamente para atualizar. A gente acompanha um carro aqui da Polícia Civil, é o carro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Está aqui no pátio, sabe por quê? Porque o delegado Paulo Martins, ele está aqui na delegacia, se direcionou lá para a sala do delegado titular, Aldenei Góes, ele que está à frente dessas investigações desde o princípio e agora as informações que tem é que será resolvido isso daqui a pouco. O Paulo Martins, que é o titular da DHS, está aqui na delegacia chegou aqui aproximadamente já 40 minutos. Ele está dentro da sala lá com o titular, Aldenei Góes, estão conversando e estão decidindo, viu, a vida dessa vítima que até o momento a gente sabe que não sabemos quem foi o autor
desse homicídio. Ainda não foi confirmado pela Polícia Civil se o Alejandro realmente é o principal suspeito. E agora a gente vai ficar aqui monitorando, Mário César Filho, para ver se a gente consegue falar com o Paulo Martins qual é a novidade que ele tem para atualizar desse caso, porque as informações que chegaram é que a partir de agora as investigações que iniciaram aqui serão transferidas lá para a DHS com o doutor Paulo Martins. Eu volto com você. Amanda Amorim, volta lá pro carro, Amanda. Vai lá em direção ao carro. Então é o seguinte, o que tínhamos aqui, enquanto a Amanda chega lá no carro, você vai me ouvindo aí, Amanda, o que tínhamos aqui então, Amanda, até o momento na cena do crime. Vamos lá. O José Júnior, o Magno, o caseiro que parece que estava dormindo, não é isso? O Alejandro, dono da casa, e o Flávio. 5 pessoas. 5 pessoas. O que é que acontece? A Amanda Amorim trouxe a informação que esse carro, quem usa esse carro, ô Amanda, esse carro aí quem usa é o segurança ou os seguranças. A informação que você teve é apenas que um segurança. Então, podemos dizer que ele estava nessa casa, na cena do crime, nesse carro. A Amanda Amorim, sim ou não? Por gentileza, reforça essas informações acerca do carro para quem está em casa, para esclarecer melhor quem está em casa, minha amiga. Fica à vontade. Olha, Mário César Filho, ainda não se sabe quantos seguranças estavam nesse condomínio de luxo na zona oeste da cidade, na casa do Alejandro Valeico. Mas as informações que foram repassadas aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, que esse carro aqui foi alugado pela Dantas Transporte e estava a serviço da Casa Civil do município. E que, inclusive, um segurança estava de serviço na noite de domingo, fazendo ali, é claro, toda a segurança para o filho da primeira-dama do município. Esse segurança estava na casa, essa é a informação que chegou aqui, e que, inclusive, esse veículo estava com esse segurança. Agora, não se sabe se esse carro aqui, Mário César Filho, foi utilizado para fazer a remoção do corpo. Ainda não foi confirmado isso, entendeu? São apenas hipóteses que estão chegando aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, e devido a essas dúvidas que cercam esse caso, o Departamento de Polícia Técnico-Científica decidiu fazer uma perícia. Até porque na terça-feira houve uma perícia na casa de Alejandro, eles encontraram vários vestígios de sangue, inclusive na sala, e para tentar montar esse quebra-cabeça, esse carro aqui, ele já passou por uma perícia na noite de quarta-feira, vai permanecer aqui nesse pátio do 19º Distrito Integrado de Polícia, até, é claro, a gente ficar sabendo, né, do resultado dessa perícia. Nada foi confirmado se encontraram vestígios nesse veículo, não se sabe ainda, são apenas suposições, mas, é claro, nos próximos dias nós vamos atualizar os nossos telespectadores sobre esse homicídio. Ainda não há confirmações se realmente o Alejandro participou ou não da morte de Flávio. Mas a gente está aqui, vamos apurar, e daqui a pouquinho eu vou voltar mais uma vez com você para passar as atualizações do titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você. Amanda Amorim, continua aqui comigo, Amanda Amorim. Me deixa só a imagem do carro. Enquanto você apura mais alguma coisa, me deixa só a imagem do carro. A imagem desse carro em tela cheia para quem está em casa. Meu povo querido, então é o seguinte, mais pessoas estavam nessa casa. Inclusive esse carro, que deveria estar a serviço da prefeitura, a serviço de você que está acompanhando o programa, você munícipe, você cidadão, estava a serviço de um segurança do Alejandro. E esse carro estava na casa do Alejandro. Será que removeram o corpo desse carro? Não sei. Não sei se removeram o corpo nesse caso. O que eu sei, volta aqui para mim. Volta aqui.
foi que o Flávio foi covardemente assassinado. Covardemente assassinado. Jogaram o seu corpo em um descampado de barro, no chão de terra batido. A família, quando chegou na hora, foi aquele desespero. E até agora ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Para mim, esse caso está claro. Não sei por que a Polícia Civil não pediu a prisão do Alejandro e de todos que estavam nessa casa. E a outra questão é o seguinte: alguém vai assumir o crime. Escutem o que eu estou falando. Mas não necessariamente aquele que assumiu ser o assassino, de fato, seja o assassino. Quantas e quantas vezes nós nos já mostramos aqui de quadrilhas, de criminosos que são presos e um assume a culpa. Criminosos que são presos e o menor assume a culpa. Quantas vezes? Várias. Várias. Mesmo que a polícia ainda não tenha identificado quem esfaqueou e quem matou o Flávio, todos não deveriam ser presos? Não cometeram crimes? Não ocultaram o cadáver? Não deixaram de prestar socorro à vítima? Não apresentaram a versão falsa à polícia? Sim ou não? A Amanda Amorim tem informações aqui? Ok. Pode trocar aqui. Seguinte. A gente... Essa informação então está confirmada, não é isso, juiz? A Delegacia de Homicídios e Sequestros. Tá. Então tá. O delegado Paulo Martins entrou no caso. E a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai trabalhar em parceria com o 19º DIP. Vai trabalhar com o 19º DIP para elucidar esse caso. Enquanto a Amanda Amorim se prepara, que ela tem novas informações, troca aqui, me dá os vídeos em tela cheia, por favor, presta atenção. Você lembra desse latrocínio que aconteceu? Cadê? Em tela cheia para mim, em tela cheia. Isso. Se lembra? Isso foi o mercadinho, eles estavam aí conversando, as vítimas. E aí os bandidos apareceram. Anunciaram um assalto. E aí depois o que é que aconteceu? Simplesmente, esse que está aí, ó, de camisa regata, ele vai reagir ao assalto. Presta atenção, ele vai ser baleado. Ele vai reagir ao assalto e ele vai ser baleado. Prestem atenção. Olha só, ele acha que dava para reagir, ele achou que dava, ó. E aí o bandido atira nele. O bandido atira nele. E atirou de novo, né? Atirou de novo, pelo que deu para perceber. Os bandidos já estão presos, isso aconteceu no Jorge Teixeira. Volta aqui para mim, deixa eu conversar com o Emanuel Cardoso ao vivo. Me traz o Emanuel Cardoso. Atenção, Emanuel Cardoso, fica à vontade. Muito bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Mário César Filho. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Alô Amazonas. Nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Daqui a pouquinho o delegado Guilherme Torres, que é o titular aqui da Especializada, vai falar com a imprensa sobre a prisão de 2 suspeitos, do Aloísio de Oliveira Anjos, de 21 anos, e também do Igor Matheus Nascimento de Souza. Esses 2 foram presos.
são suspeitos de realizar vários crimes, como roubos de veículos na cidade. E um deles, o Aloísio, é suspeito de ter participado de um latrocínio lá no bairro Jorge Teixeira, do qual nós temos inclusive o vídeo. O Aloísio, de acordo com o delegado, é o homem que dá um tapa na vítima, não é o que está armado, é o que dá um tapa na vítima. O delegado vai já começar a entrevista coletiva aqui e a gente vai acompanhar a explicação deste caso. Uma operação realizada nesta terça-feira aqui pela Especializada, a prisão destes 2 suspeitos. O suspeito de participar do latrocínio lá do Jorge Teixeira já foi identificado e é considerado procurado pela polícia, já é considerado foragido pela polícia. E daqui a pouco o delegado começa a falar com a imprensa. A gente acompanha esta coletiva que ocorre aqui na sede da Especializada em roubos, furtos e defraudações. Portanto, uma operação em que a Especializada consegue prender 2 suspeitos. Vamos acompanhar a coletiva agora do delegado, ele que fala com a imprensa nesse momento. Começamos a fazer uma investigação a respeito de um latrocínio, onde 2 elementos armados desciam ali e a vítima infelizmente reagiu e pegou um disparo de arma de fogo no pescoço. Então os criminosos levaram dinheiro do caixa, logo em seguida a vítima ainda anda um pouco, mas ela acaba caindo, desfalecendo ali na entrada do mercadinho. A partir desse momento foi registrado um boletim de ocorrência. A equipe da Delegacia de Homicídios foi até o local fazer o local de crime e aí verificou-se que se tratava na verdade de um latrocínio, foi encaminhado para a DRF. Então nós passamos a investigar. Nós conseguimos identificar o Aloísio, e o Aloísio também já tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, só que a área em que o Aloísio ficava, ali na rua Anubis, no Jorge Teixeira, é uma área de muitos becos. Por vezes nós tivemos o visual dele, mas ele entrava, qualquer movimento de carro ele entrava e se escondia. Então, se a gente fosse no momento, entrasse em qualquer momento, ele poderia ali se esconder e até sair de Manaus e ir para outro local, e não conseguimos efetuar a prisão. Então, na madrugada da madrugada anterior à prisão, nós soubemos de um roubo de um Gol com um dos elementos com a característica do Aloísio, ou seja, o braço direito fechado na tatuagem até a mão. Então mandamos as equipes que ficaram de Campana e todo o tempo vendo o movimento deles ali na entrada do beco, avistamos um veículo C4 Palace que após consulta verificamos também que se estava com restrição de roubo, outra motocicleta e o veículo Gol. Então nós vimos que ali era um local onde eles faziam o tráfico de drogas, também cometiam os roubos e levavam para lá. Por ser uma área de difícil acesso, eles conseguiam se escusar da ação policial. E então quando foi às 5, mais ou menos 4, 5 da tarde, em um momento de distração do Aloísio, as equipes fizeram cerco e rapidamente conseguiram imobilizá-lo, efetuar a prisão. E em uma incursão no beco também, o Igor havia corrido, foi feita a prisão do Igor. O Igor e o Aloísio participaram diretamente no roubo do Gol, participaram também no roubo do C4, de uma motocicleta, estão sendo investigados pelo roubo de um Fiat Uno, ou seja, são vários boletins de ocorrência, todos eles estão sendo interrogados. Muito provável que cada um deles saia daqui com pelo menos 5 inquéritos policiais instaurados por roubo majorado e mais o latrocínio. A gente pede a ajuda da população para localizar, e nós vamos passar as imagens do Pierre, que é o comparsa, ele é também ali da área do Jorge Teixeira. O Pierre foi quem efetuou o disparo fatal que pegou no pescoço da vítima. Conseguimos efetuar e recuperar todos esses veículos que já devolvemos às vítimas foram chamadas e foram ouvidas. Quem também reconhecer esses elementos aí, tivesse sido vítima de algum roubo, comparecer aqui à DRF, onde nós vamos instaurar também
o inquérito policial. Foi comunicado, cumprido também o mandado de prisão da VECUT, do Aloysio, e está sendo encaminhado ao juízo. Bom, portanto, o delegado Guilherme Torres está explicando sobre esses 2 suspeitos presos, confirmando, portanto, a participação do Aloysio no latrocínio lá no Jorge Teixeira, confirmando a participação do Igor nos roubos dos 2 veículos e da moto recuperada, e também já identificando, pedindo ajuda da população em relação ao outro suspeito do latrocínio ocorrido no bairro Jorge Teixeira. Lembrando que esses 2 presos devem ser apresentados daqui a pouco aqui mesmo na especializada. Vamos continuar acompanhando o delegado. A vítima, infelizmente, o registro tentou ali num impulso reagir e foi um disparo muito rápido que acertou o pescoço. Nós pedimos para as pessoas que não reajam, porque é uma situação de alguns segundos e pode levar a óbito a pessoa. Então, agora foram 2 veículos recuperados, uma motocicleta, mas durante o interrogatório eles já confessaram aí outros crimes de outros veículos que na verdade, eles pegam esses veículos e vendem, não é para desmanche, eles vendem para pessoas que continuam rodando aí com esses veículos. Então, a qualquer momento, esses veículos também podem ser apreendidos. Eles trocam a placa, mas nesse caso ainda não tinham trocado a placa do C4 Palace, mas a do Gol eles já tinham retirado a placa para poder trocar, e a motocicleta também estava sem a placa. E eles guardam ali na entrada do beco, tem um local onde eles guardavam um portão grande, onde eles colocavam os veículos ali, até para guardar um momento oportuno, depois, alguns dias após o crime, para eles poderem rodar tranquilamente e efetuar a venda desses veículos. Já permaneceram? Olha, durante a nossa campana ali, nós conseguimos ver muitas pessoas ali junto com eles, entrando e saindo do beco, ficando ali com eles, inclusive alguns usando entorpecente, mas nós não poderíamos ali, nós estávamos muito longe para poder chegar rápido ali, não íamos conseguir, então tivemos que aguardar durante toda a madrugada, manhã e no finalzinho da tarde, no momento em que ele se distraiu, que ele saiu para uma padaria ali para comprar um pão ou sei lá o que ele ia fazer. Então, quando ele se distanciou do beco, as equipes deram start e efetuaram a prisão. Olha, o Aloysio é o principal, né? Nesse caso do latrocínio em específico, ele estava dirigindo, mas o Aloysio era ele quem coordenava durante todo o tempo. A gente via a presença do Aloysio ali na entrada do beco e as pessoas chegavam até ele, né? E por ele já ter um processo por tráfico de drogas, já ter um mandado de prisão, e a gente vê um movimento constante ali na área, parecendo uma bocada, a gente imagina que o Aloysio seja o líder, mas ainda está no início. A gente tem vários inquéritos policiais que foram instaurados para aprofundar essa informação. Tanto as informações repassadas pelo delegado Guilherme Torres em relação a este grupo, esse grupo criminoso. Daqui a pouquinho esses suspeitos serão apresentados aqui na especializada em roubos, furtos e defraudações. Lembrando que nós temos as imagens fornecidas pela Polícia Civil dos veículos recuperados, que foram apreendidos juntamente com esses suspeitos em flagrante, inclusive. Essas imagens foram feitas aqui no pátio da delegacia, do C4 Palace, do veículo do Gol e também da moto que teria sido, todos esses veículos que teriam sido roubados, que, portanto, crimes atribuídos a esta dupla da qual Aloysio seria o líder, ele seria o cabeça dessa dupla. Foram presos, então, durante esta operação realizada na tarde desta terça-feira aqui pela equipe de investigação do delegado Guilherme Torres, também do delegado adjunto Demetrios Queiroz. A equipe deles esteve fazendo essas investigações, essas campanas, e já a gente apresenta a polícia vai apresentar os presos aqui na delegacia. A gente vai conhecer a importância de a gente chamar a atenção do público para essa apresentação, é que estes homens podem ter cometido muitos
outros crimes. Com eles, a polícia encontrou apenas esses 2 veículos e a moto, mas como o delegado adiantou as informações, eles roubam para revender, fazem a adulteração nas placas, fazem a adulteração nos sinais identificadores desses veículos e depois revendem esses veículos. Portanto, é possível, é muito provável que estes homens tenham participado de muitos outros crimes. E por isso a polícia, a equipe policial está pedindo das pessoas que façam a identificação. Neste momento, a polícia se prepara para apresentar esses suspeitos aqui na delegacia. Olha, eles já devem estar sendo trazidos aqui para a delegacia e a gente está acompanhando. Os 2 estão sendo apresentados aqui à polícia. Esses são os homens presos. Delegado, o senhor poderia identificar para a gente? O Luiz é o de lá e o Igor é esse daqui. O Aloysio de camisa amarela. É o que participou do latrocínio. Em relação a esse latrocínio, ele chegou a dar depoimento, ele chegou a explicar como eles planejaram, se eles já tinham visto isso antes? Eles não planejaram, eles estavam fazendo arrastão de celular e aí vinham na moto, viram ali uma oportunidade, a vítima sentada na cadeira com mais uma outra pessoa ali na frente. Eles abordaram, foram entrando, dá para ver pelos vídeos aí que o Aloysio inclusive dá um tapa na cabeça da vítima e aí a vítima reage para cima do outro, que é o Pierre, e aí o Pierre efetua um disparo muito rápido, pegando no pescoço da vítima. Depois aparece a vítima andando, já cambaleando, já desfalecendo e caindo, infelizmente, sem vida na porta do mercadinho. Agora, o daqui é o Igor, né? Isso, o Igor participava dos roubos, ele não participou do latrocínio, mas participou aí do roubo do Gol, do C4 Palace, de um Fiat também, a motocicleta. Então, assim, agora nós estamos fazendo um trabalho de divisão da conduta criminosa de cada um, separando os inquéritos e aí encaminhar para a justiça. Há possibilidade de eles estarem envolvidos em outros crimes? O que a polícia está solicitando da população nesse momento? A gente solicita da população que se saibam que outras pessoas estejam envolvidas nesse bando para cometer outros roubos ali na localidade. Inclusive, a gente já recebeu mensagem de pessoas da comunidade que sabem da prisão dele, que viram a ação, que informaram para a gente que realmente eles estavam fazendo muita alteração ali na área, e pessoas que reconhecem como vítimas de algum roubo, que procure a DRF, que a gente vai instaurar o procedimento. Muito obrigado, delegado Guilherme Torres, o delegado passando as informações para a gente, portanto está aqui. À esquerda do vídeo nós temos o Igor, à direita do vídeo nós temos o Aloysio. O Aloysio de Oliveira Anjos, de 21 anos, e o Igor Matheus Nascimento de Souza, de 20 anos. O Igor aqui está sendo indiciado, então, pelo crime de roubo. Ele, de acordo com a investigação, faz parte deste grupo e realiza roubos de veículos, de motos, de veículos pela cidade, veículos roubados depois que são adulterados para serem revendidos. Já o Aloysio é apontado pela polícia como sendo alguém que comandava este grupo, para fazer esses crimes, inclusive participou efetivamente do latrocínio lá no Jorge Teixeira, ocorrido no dia 21 de setembro. Deixa eu ver se eu falo aqui. Deixa eu passar aqui pro lado aqui, acompanhar minha colega aqui do portal. Aloysio, a polícia diz que você esteve à frente, que você está à frente deste grupo criminoso. E a morte lá do rapaz lá no Jorge Teixeira, Luiz, vocês planejaram aquilo? Não planejaram. Mas depois que ele foi atingido, vocês voltaram lá para continuar o assalto. Quando você saiu de lá, tu tinha consciência de que ele tinha caído morto lá no chão do mercadinho? Como é que tu soube que ele tinha morrido? Eu vi na TV. Como é que é? Eu vi na TV. Viu na TV? Qual era a tua participação nesse crime? Eu só dirigindo a moto mesmo. Tava É o dirigindo? primeiro latrocínio que tu participa assim? O que dizer para a família dessa vítima agora, Luiz? Um rapaz assim, jovem como você? Já, gente, vamos abrir? Bom, o Aloysio, então, admite aqui pra gente. Deixa eu sair da frente aqui da imagem dos colegas.
Ele admite então a participação nesse latrocínio, diz que soube da notícia da morte do rapaz pela televisão. Ao lado dele está o Igor. Deixa eu falar com o Igor aqui. Igor, tu participou apenas dos assaltos dos carros ou vocês realizavam outros crimes? Tu não tem participação nisso? O Igor prefere ficar em silêncio, é o direito dele, ele tem o direito de permanecer em silêncio, mas estamos sendo apresentados aqui na delegacia como suspeitos, então, de integrar este grupo criminoso que realiza assaltos a carros e que também, no caso do Aloysio, participou do latrocínio. Volto com você, Mário César Filho, no estúdio do Alô Amazonas. Muito obrigado, Emanuel Cardoso. Cadeia deles e vida que segue. Atenção, a Polícia Civil prendeu um casal pelo crime de tráfico de drogas. Isso na zona norte da capital. Só que, de acordo com as investigações, a mulher tem participação no desaparecimento da Sádia. De 11 anos. Esse desaparecimento, inclusive, né, tem sido uma polêmica danada, porque os moradores lá da comunidade Monte Oreb têm medo de falar. Ontem nós trouxemos aqui a Nayana, não é isso, Josi, né? A Nayana, que também tem participação no desaparecimento dessa garota. E agora esse casal aqui. E por isso que eu estava falando ontem. Né? Essa é a Nayana? Mas ela não era loira? Ah, ela tem várias faces. Essa daqui em tela cheia pra mim, por favor, pra gente ver melhor. Essa daí que é a Nayana, ontem ela tava com o cabelo loiro. E tá com raiva, né? Será que ela falou com a nossa equipe? Dedo no play, vai! Uma prisão crucial para o trabalho de investigação da Polícia Civil sobre um desaparecimento misterioso. Nayana Alencar França, de 32 anos, e Leandro Christopher Ribeiro, de 19 anos, foram presos em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão desses dois suspeitos aconteceu na manhã de terça-feira, por volta de 11 horas, na segunda etapa do residencial Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona norte da capital. Com eles foram encontrados 3 notebooks, 3 celulares, roupas de times, um caderno de anotação do tráfico, uma porção de cocaína e maconha e aproximadamente R$850 em dinheiro. Segundo informações da polícia, Nayana é ex-presidiária e foi condenada a 9 anos por roubo majorado pela participação no assalto em um cartório. Já o Leandro foi preso na última quinta-feira pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas foi liberado na audiência de custódia e na terça-feira foi preso novamente. O homem também tem condenação por roubo majorado, 2 passagens pela polícia, 1 por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e agora por tráfico de drogas. Os policiais conseguiram prender os 2 suspeitos após denúncias anônimas sobre a participação de Nayana no sequestro de Sádia, uma criança de 11 anos, desaparecida com um padrasto desde o dia 16 de setembro. Para a polícia, Nayana tem envolvimento com esse sumiço. Delegada, como que vocês conseguiram chegar até os 2 suspeitos? Bom, essencialmente a DEPCA trabalha com investigação e nós estamos investigando esse desaparecimento desde o dia 17, quando o boletim de ocorrência foi registrado. E em algumas informações, denúncias anônimas, vindas, acreditamos que de lá, nós conseguimos o nome da Nayana, de que ela teria ficado responsável pela guarda dessa menina, após o sumiço do padrasto. Ainda de acordo com a delegada Joyce Coelho, Nayana, com uma outra comparsa, era responsável por cuidar de Sádia e o destino da menina. Sádia ainda foi obrigada a fazer vídeos que circularam nas redes sociais. O que contam lá na invasão é que esse padrasto teria sido executado após uma denúncia de um suposto estupro. Então, a Nayana já tinha sido ouvida aqui na delegacia no dia 26 e ela falou que conhecia a menina e conhecia a história, mas apenas de ouvir, que não tinha envolvimento. Ela foi liberada no dia 26 e novas diligências no dia de ontem. A DEPCA objetivava ouvir novamente a Nayana por alguns fatos contraditórios
E a Nayana foi encontrada na companhia do Leandro, né? O Leandro está usando tornozeleira e tem todo um histórico de crimes também. E aí foi apreendido todo esse material no local. Razão pela qual ambos foram flagranteados pelo tráfico e todo esse material aqui foi apreendido. Leandro Christopher possivelmente não tem envolvimento com o sumiço. Após procedimentos legais na delegacia, Nayana e Leandro vão ser encaminhados para audiência de custódia à disposição da Justiça. E espero que fiquem na cadeia. Olha, agora a Nayana, além de estar envolvida no desaparecimento de padrasto e enteada lá no Monte Oreb, olhe para essa mulher aí, é muito perigosa ela. Essa mulher é muito... Esse aí também mais ainda. Só que o seguinte, tem mais uma coisa sobre esse caso. Os policiais conseguiram encontrar com a Nayana um mapa com um plano estratégico para conseguir entrar com celulares nos presídios aqui de nossa capital. Inclusive, a gente tem a imagem desse mapa. Traz para mim em tela cheia. Vamos entender aí. Vamos entender. Eu tô vendo pela primeira vez. Então vá vendo comigo, eu e você, você e eu. Tem aí, olha só. Igreja, tem igreja dentro da cadeia? Tem igreja. Aí você tá vendo ali, lateral, guarita baixa, guarita de frente. Isso aí é o mapa do presídio. A polícia conseguiu identificar que presídio é esse, ô Josi? A polícia conseguiu identificar que presídio é esse do mapa? Olha, aí tem uma observação ali. Isso aí é do semiaberto, né? Do semiaberto, mas não tem mais semiaberto. A não ser que seja em outro. Quando jogar, coloca no saco de fibra. Aqueles de farinha. É o compadre. Aqueles de farinha. Ah, então joga pela lateral do semiaberto, então. Porque o quê? Não dá para entender. Não dá para entender. Tipo o saco de lixo, aqueles de fibra. Pelo menos uns 20 big completo. Jogar entre os dois o quê? Jambeiros. Na mangueira, ok? Aí mostra justamente a mangueira que fica aí nessa parte. Cozinha, tem todo o mapa da cadeia. Essa daí é um arquiteto. Aí você pergunta, volta aqui para mim. Ô Mário, como é que eles coordenam ataques de dentro da cadeia? Como é que eles ordenam os seus soldados do tráfico de dentro da cadeia? É assim, quando entram celulares, aí eles têm toda a comunicação. Acredito até que deve ter internet, né? Com certeza deve ter internet, WhatsApp, tudo lá dentro. Infelizmente tem sido desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Troca aqui, acidentes em rodovias federais do Amazonas têm crescido nos últimos anos. Só esse ano já foram registrados 11 mortes nas estradas. 11 mortes registradas. O aumento é de 37% em comparação com o ano passado. Põe na tela que o povo quer saber. Foi assim que ficou um dos carros que sofreram acidente na BR-319. Ian é uma das vítimas e relata como tudo aconteceu. Após nós termos realizado um evento vitorioso em Humaitá, a Caravana da Educação e a Missão Chico Mendes, nós estávamos retornando para Manaus. No retorno para Manaus, a estrada, quem conhece, é uma estrada muito precária, com pontes quase caindo, pouca ou quase nenhuma massa asfáltica. E ela estava com muita poeira, diferente da ida para Humaitá, ela estava com muita poeira. E essa poeira é uma poeira muito fina. Você tem um carro, um ônibus, né, e outros 2 carros. Esse primeiro carro, ele acabou colidindo num ônibus e o terceiro carro, para não bater, acabou jogando para o lado, e nessa que jogou para o lado, o carro ele acabou capotando e caindo dentro do rio. Ele foi o que menos se machucou. Conseguiu ajudar os outros passageiros. Até serem atendidos, passaram 11 horas de espera. Nós tomamos uma decisão de colocar todos no ônibus e ir até a cidade de Manaus. Quando nós chegamos a uma comunidade de Igapuaçu, e lá, graças a Deus, tinha uma boa alma, só tem um telefone que funciona. Pelo menos naquele momento só tinha um telefone que funcionava. Eu consegui contactar a minha esposa e a minha esposa contactou o reitor da Universidade Federal do Amazonas, que manteve contato com a Secretaria de Saúde do interior do Amazonas e que, por sua vez, mandou uma ambulância
ao nosso encontro ainda na estrada, na BR-319, na região já ali do Careiro Castanho. 11 horas. Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte, em 2018 foram registrados 89 casos com vítimas fatais e lesionadas nas rodovias aqui do Amazonas. O número é maior que em 2017, quando foram registrados pelo menos 65 casos. Outro dado que deixa em alerta os motoristas é que de janeiro até julho de 2019 foram registradas 11 mortes em rodovias aqui no Amazonas. A rodovia com maior registro é a BR-174, que liga o Amazonas a Roraima, seguida da 319, que liga Manaus a Porto Velho. Depois vem a 230, que é a Transamazônica. E em último lugar, a 317, que liga Rio Branco, no Acre, a Boca do Acre, no sul do Amazonas. O especialista em trânsito fala sobre o perfil das vítimas. Segundo ele, as principais causas são o excesso de velocidade e álcool. Nas rodovias, o maior índice de acidente é com excesso de velocidade. A velocidade, ela sempre é um fator que é crucial nos acidentes. Quando você compra um veículo, geralmente você compra um veículo de acordo com o painel. Você não compra por questão de segurança, é tanto que... Atenção, Amanda Amorim, me dá as imagens, Amanda Amorim ao vivo. 19º. Amanda Amorim agora, pode... Não, vamos fazer algumas diligências durante a tarde agora, mas logo a gente vai falar com vocês futuramente. Serão cumpridos os mandados de prisão? Iremos cumprir alguns mandados, mas talvez não seja hoje. Okay? Hoje não. De busca e apreensão. De prisão, alguns mandados, depois a gente vai trabalhar junto com o 19º e depois a gente fala posteriormente com vocês. Ok, tá aí, essa é a declaração aqui, Mário César Filho, do titular, delegado aqui da DHS. Em breve vocês serão informados, entendeu? Porque a gente está trabalhando conjunto, a gente está... É um trabalho conjunto, entendeu? Dada a experiência que a Delegacia de Homicídios, nós temos a chefia da Delegacia de Homicídios, nós temos aqui delegados experientes da Delegacia de Homicídios, somada à Delegacia do DIP. Nós em breve estaremos dando resposta para vocês. Delegado, o carro também foi periciado da Casa Civil. O que o senhor tem a declarar? Em breve estaremos dando respostas mais conclusas. Tá aí, ó, Mário César Filho, essa foi a declaração aí do titular do 19º Distrito Integrado de Polícia, doutor Aldenei Góes. Houve uma reunião aqui entre ele e o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o doutor Paulo Martins, que acabou de falar aqui com a nossa equipe de reportagem do Alô Amazonas, Mário César Filho, que provavelmente mandados de prisão temporária serão cumpridos nesta quinta-feira, mandados de busca e apreensão também. Nós estamos aqui acompanhando essa movimentação, Mário César Filho, e as informações que chegaram aqui para a nossa equipe do Alô Amazonas é que esses mandados de busca e apreensão serão cumpridos nas casas dos envolvidos, nesse caso, na morte de Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos. A gente acompanhou também aqui na delegacia a família, inclusive do Elielton Magno Júnior, como ele é conhecido aí. A mãe provavelmente chegou a conversar aqui com o delegado, estava bastante aflita, chorando, desesperada. Ela teme aí que o filho seja preso e está aqui na delegacia. A gente tentou conversar com ela, não quis dar nenhuma declaração para a imprensa, mas ela está aqui no local, provavelmente conversou aí com o delegado Aldenei Góes, que está à frente desse caso. As informações que foram repassadas é que as investigações serão encaminhadas para a DHS, mas como o doutor Paulo Martins chegou a mencionar aqui, ele vai conversar com a imprensa para atualizar se o caso será ou não transferido para a DHS. Mário César Filho, volto com você. Pois é, Amanda Amorim, novamente a gente ouviu aí os delegados, né, que agora então vai trabalhar, o Aldenei Góes vai trabalhar em conjunto com o Paulo Martins, ou seja, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, junto com o 19º DIP. Novamente as declarações é que o quê? Nada, na verdade. Nada. Novamente as declarações deles o quê? Nada. De novo, nada. Por que o enteado do prefeito ainda não foi preso? Por que o outro que estava na casa também não foi preso? Ora,
Inclusive, o delegado adiantou que poderão ser cumpridos alguns mandados de prisão hoje. Se tinham 5, 6 pessoas na casa, juntamente com a vítima desapareceu, esses mandados de prisão já deveriam ter sido cumpridos há muito tempo. Há muito tempo. E novamente, ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém esclarece. Não é pra mim, não. Não é pra mim, não. É pro povo, pra sociedade. É pra sociedade. Porque aqui no país, muita gente ainda acha que filho de rico não é preso, que rico não é preso. E as autoridades precisam mostrar para a sociedade que sim, que ninguém está acima de nossas leis. E aí, novamente, será que esse caso não já está claro? Precisa de todo esse amparato, de 2 delegacias. Será que esse caso não já está claro? Será que para a polícia é uma dificuldade identificar quantas pessoas tinham na casa? Acredito que não. Se a perícia lá colocou a substância química a luminol e quando apagaram a luz, verificaram que a cozinha foi lavada, a casa foi lavada e que manchas de sangue foram encontradas na residência, ora, o que é que está faltando ainda? Eu realmente não entendo, tá? Eu realmente não entendo. Se fosse um filho de um pé rapado, de um pobre, seria assim? Por que tem tanto mistério? Todos os dias nós mostramos casos aqui, Polícia Civil convoca a coletiva de imprensa e expõe justamente como é que foi, a investigação foi assim, foi constatado isso, não sei o quê, mas ninguém fala. É por que ninguém fala? Mas ninguém fala. Não dá para entender o porquê. Olha, porque a gente está investigando, e está investigando, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora, mais uma delegacia, mais uma equipe no caso, esse caso está tão difícil assim. Ô, gente. Eu digo e repito o que eu falei aqui agora há pouco. Por conta desses meus comentários, tem gente que eu gosto muito que vai ficar com raiva de mim. Mas que fique. Que fique. Eu escolhi essa profissão por causa disso. Fiscalizar, cobrar. Enfim. E o telefone aqui não para. Mas enfim. Não interessa. Coloca em tela cheia a imagem dos dois. A imagem dos dois. 2 amigos. Só que um é enteado do prefeito. O outro, o pai, a mãe, não sei quem são. Não são famosos. Não são famosos. Será que o tratamento é o mesmo? Se fosse o contrário, se fosse o Flávio, o principal suspeito, e se tudo acontecesse na casa do Flávio? E se quem tivesse morrido fosse o Alejandro? Se isso acontecesse na casa do Flávio? Será que o Flávio e os outros que estavam nessa residência não já estariam presos preventivamente? Não sei. Volta aqui para mim, meu amigo Paulo França. Tenho certeza que você tem acompanhado esse caso de perto. E é um caso que revolta toda a sociedade. Revolta toda a sociedade porque o Flávio, o engenheiro, foi encontrado morto e até agora a polícia ainda não apontou, ainda não conseguiu descobrir, ou se já a gente não sabe, quem é o assassino do Flávio. Boa tarde. Boa tarde, Mário César, telespectador, telespectadora. Aliás, bom dia ainda. Pois é, 5 minutinhos. Bom dia, Mário, telespectador, telespectadora.
A verdade é o seguinte, nós temos que começar, Mário, exatamente pela sua abordagem, de dizer se fosse assim, se fosse assado, todos são iguais perante a lei. No direito, qualquer que seja a situação, na busca da apuração de um delito que a sociedade inteira tomou conhecimento, tem que ser a verdade real dos fatos, entendeu? Eu me surpreende, Mário, por exemplo, só que depois de alguns dias você vai buscar uma prisão temporária, entendeu? Busca e apreensão, inclusive, de documentos. Você viu que no local, possivelmente, do delito, já houve alteração, né, do campo onde pode ter ocorrido alguma situação, e a gente lamenta, sabe? Outro detalhe, Mário César, de forma muito consciente, sabe? Porque aqui nós somos profissionais mesmo, entendeu? Aqui no Alô Amazonas nós somos profissionais mesmo, então não tem essa história de politizar uma situação que precisa de esclarecimento, pura e simplesmente. Aí não adianta, por exemplo, eu não estou interessado em agradar A ou B ou C, não. O que se quer é a busca da verdade real. E todos são iguais, como você colocou. Todos são iguais perante a lei, Mário César. Isso tem que prevalecer, sabe? Não é se apontar isso, aquilo, outro. Eu creio firmemente que o delegado tem que ter as cautelas necessárias. Mas se tem indícios, se tem materialidade concreta, palpável, sabe, robusta, já tem que chegar para a sociedade e dizer os fatos são esses. Pronto, e faz o encaminhamento. E aí é com a justiça, né? Claro, é por isso que eu estou falando, a busca da verdade real a quem cabe? Ao inquérito policial. Agora, encaminha para a justiça que vai determinar quem é quem, pronto. Nem não tem que politizar essa situação, não tem. Eu acho que é uma coisa descabida, despropositada e que não deve se enveredar por esse caminho, que não é o mais apropriado, não. Pois é, o que eu falei aqui, Paulo, e reforço é o seguinte, eu não tenho nada contra o prefeito, até porque eu não conheço, né? Não conheço, não tenho nada. E pelo contrário, eu respeito demais as nossas autoridades que foram constituídas pelo voto popular. É a maior autoridade da capital. E eu tenho muito respeito pela figura do prefeito, lógico. Só que o seguinte, Paulo, o prefeito tem alguma coisa a ver com as atitudes, com as amizades do enteado? Não. Só que a partir do momento que a gente estava falando aqui que o prefeito vai para as redes sociais e dá uma declaração irresponsável daquela, agindo mais com o coração, agindo mais querendo agradar a esposa, como ele bem disse, nessas horas eu fui marido, eu fui pai, querendo mais agradar ao enteado, ao Alejandro, e se esquecendo que ele é prefeito da capital e que suas palavras têm um peso. E a nota que o prefeito trouxe de forma irresponsável, depois ele até desmente. Ô Josi, tem aí a palavra do prefeito, ele desmentindo a própria nota? Tá no ponto para mim, traz para mim, por favor. Eu confio plenamente no que... Confio no bom caráter do meu enteado e confio que, infelizmente, o problema dele se resume mesmo a ser uma pessoa que é usuário de drogas. Ele é um menino de boa índole, mas que, infelizmente, tem essa ligação química com a droga. E ele e outros, os que estavam lá com ele, o tráfico de drogas está se esmerando, né? Onde ele está, prefeito? Olha, está numa clínica. Ele é um addict, né? Ele é uma pessoa que é dependente químico. Quem foi a repórter que fez a pergunta, sabe, o José? A nossa repórter perguntou, foi a Tamires. Excelente pergunta da Tamires. Perguntou que todo mundo quer saber onde é que ele está. O que ele se apresenta? Por que ao invés do senhor estar aqui falando dele, que ele é marmanjo de 30 anos, por que ele mesmo não vem aqui e fala? Eu sou favorável, viu? Certa vez, Paulo França, veio uma estudante de jornalismo aqui na TV e ela me perguntou o seguinte, olha, o que é que você acha das respostas do presidente Jair Bolsonaro que ele tem dado aos jornalistas? Eu digo, bem, eu acho que o jornalista tem que fazer a pergunta independente da resposta do outro.
Você faz a sua pergunta, se ele responder mal-humorado, se ele desrespeitar, se ele ciscar no chão e ficar rolando, é problema dele. Eu acho que o repórter não tem que ter medo de fazer pergunta. Ele tem que fazer pergunta, pronto e acabou. Se o cara quiser ficar com raiva, é problema dele, mas tem que fazer a pergunta. E a Tamires aí, a Tamires Claire, nossa repórter, foi lá e perguntou, onde é que está ele? Por que ele não se apresentou? Ele não responde por si? Paulo, mas não ficou por aí não, a primeira-dama também falou. Cadê a primeira-dama, a palavra da primeira-dama? E eu falo, o Alejandro, ele é tão vítima quanto o Flávio, quanto o Júnior, o Magno. E o que me entristece profundamente, realmente, é a maldade e a mentira. E eu quero deixar algo assim muito claro. Meu filho, ele é doente, mas ele não é assassino. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, meu filho não matou ninguém. Eu, como vocês, estou aguardando, porque eu também preciso entender o que aconteceu aquela noite. Eu sou muito solidária à mãe do Flávio, porque eu sou igualzinha à mãe do Flávio, igual à mãe do Júnior e à mãe do Magno. Eu falo um pouco de dificuldade, que eu não sei quem são os meninos. Naquele momento, eu fui, meu filho estava sangrando com uma coronhada, ele levou uma coronhada na cabeça. Ele estava, o Júnior estava lá, conversei, o que eu pude falar foi o que o Júnior falou. Todos estavam numa rave, usaram droga. Para mim é duro, como mãe, eu estou expondo a vida do meu filho. Usaram droga, foram para a casa do meu filho, parem para pensar. Se foram para a casa do meu filho, são amigos. Continuaram a usar droga e dali nem eu sei o que aconteceu de fato. Meu filho, quando eu fui ao encontro dele, ele estava com a cabeça sangrando, a roupa toda ensanguentada, sem entender o que estava acontecendo. Você sabe que quem usa droga não tem noção de nada. Eu, filho, mãe, tá tudo bem, tudo bem. Ele não sabia nem o que estava acontecendo com ele. Falei com o Júnior, que estava mais consciente, muito assustado, e toda a história que foi dita foi porque o Júnior falou. E eu vou aguardar as investigações. Olha, como ela bem disse, eles eram amigos. Se eram amigos, por que ninguém que estava na casa foi no velório do Flávio? Por que as pessoas que estavam na casa não chamaram a imprensa e falaram, vou explicar para vocês que aconteceu isso, isso e isso? Por que ao invés do prefeito e a primeira-dama estarem falando, por que o próprio Alejandro não fala com a imprensa? O que é que aconteceu na casa? Que tipo de gente perde um amigo, como ele disse que o Flávio foi sequestrado, e no outro dia vai se internar numa clínica? Vai se internar numa clínica. Olha, que a primeira-dama do município está sofrendo, lógico que tá, ela é mãe. Claro, claro. Ela é mãe, isso aí ela está sofrendo. A única questão é que tem mães que não passam a mão na cabeça do filho, tem outras que passam. Ô Paulo, a gente em nenhum momento aqui está afirmando que foi o Alejandro quem matou o Flávio. Sim, claro. Só que o seguinte, ô Paulo, por tudo, pelas investigações, pela perícia, por tudo, alguém matou o Flávio. Alguém matou o Flávio. Se o Alejandro não matou, ele não pode também estar envolvido com a ocultação do cadáver. Se ele não matou, ele não pode também ter deixado de socorrer o amigo Flávio. Ele não pode também, como está escondendo a verdade do que aconteceu, alguém precisa falar. E outra questão é que é fato é fato. Não necessariamente aquele que assumir a autoria do crime, de fato, seja o assassino. Sim ou não? Marcelo, você faz algumas colocações muito pertinentes. E eu começo pelo princípio, da presunção de inocência. A gente se pauta exatamente nesse princípio, nesse viés, nessa linha.
Aqui ninguém aponta dedo para quem quer que seja. O que a gente quer é o esclarecimento, eu falei anteriormente, é a busca da verdade real. Porque, Mário César, o delito, ele não passa da pessoa que o cometeu. Não passa da pessoa que o cometeu. Isso é básico na avaliação de algum delito. Tá? Então, o encaminhamento tem que ser exatamente esse. Eu acompanhei, né, esse depoimento emocionado da mãe do Alejandro e eu sei até, foi interessante, ela se solidarizar com a família do Flávio. Agora, é preciso que a gente, nesse calor da emoção, deixe a polícia ter o seu desiderato, deixe ela fazer o encaminhamento correto, verdadeiro e objetivo de tudo que aconteceu e se esclarecer para a população. Nós não estamos naquela época, assim, usuário de droga, tem muitos, entendeu? A gente lastima as famílias que infelizmente tem como membro no seu seio familiar algum usuário, a gente lamenta. Agora a gente tem que fazer entendimento, buscar acompanhamento, buscar tratamento, sabe? E aí, pura e simplesmente, de forma bem clara, chegar. Os fatos são esses. Pronto, PT, saudações. Eu volto a repetir, Mário César. Não vamos politizar essa situação, porque não é o caso de politizar, em hipótese alguma. Daí você quer fazer o desvio para um outro caminho que não é o verdadeiro. Então, sabe, vamos... A dor, sabe, a dor, um coração de uma mãe, entendeu? E a análise que faz, claro que ela vem eivada de emoção. Eu entendo isso, Mário César, mas não vamos, repito, politizar. Vamos fazer a busca da verdade real. É isso que se quer, para a justiça vai, diz, analisa e julga e dá o seu veredicto. E aquela coisa, né? O filho do pobre, ele se envolve com as drogas, é maconheiro, né? O filho do rico se envolve com as drogas, né? Dependente de químicos. Ele sofre com isso, sabe? Desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Troca aqui. Respira aí, troca aqui. Respira aí comigo assim, ó. Relaxa, calma. Como é que é, seu José? Eu entendo, seu José. Ô, dona Maria, eu sei, dona Maria. Calma, deixa eu aliviar para a senhora. Você já conhece o Gigachip, é claro, né? Que é o pré-pago da Vivo que vem com a internet em dobro, não é verdade? Pois é, agora ele tem uma grande novidade, o WhatsApp limitado também para fazer ligações à vontade, sem contar que os primeiros 15 dias são totalmente grátis. Não dá para ficar de fora, né? Olha só, com a internet em dobro, você pode fazer muitas coisas. Você pode ver sua série preferida, escuta música, acessa e posta nas redes sociais e muito mais. Já com o WhatsApp limitado, você pode fazer muitas ligações para quem quiser, enviar e receber mensagens, áudios, fotos e vídeos, isso tudo sem descontar da sua franquia e também com a qualidade e velocidade do 4.5G da Vivo. Não se esqueça, os primeiros 15 dias são grátis, é isso mesmo. Você vai ficar aí mal acostumado, com tantas vantagens. Compre agora o seu Gigachip e vem para o pré da Vivo, aproveite essa oferta incrível. Para saber mais, acesse vivo.com.br/Gigachip. Atenção, a autoescola no bairro Nova Cidade foi alvo de assalto. As imagens, novamente, essa daí? Se eu não me engano, já contamos uma história nessa mesma autoescola, hein? 2 vagabundos, mistura de vagabundos com boçais, entraram no local, levaram a renda, celulares, tocaram o terror. Eles tocaram o terror. Os detalhes agora com a Gabriele Santos. Tudo aconteceu por volta do meio-dia desta terça-feira, aqui na Avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Agora, as vítimas foram funcionários e até donos de uma autoescola que fica localizada aqui na Bola, bem próximo a um shopping e a um supermercado super conhecido aqui da região. 2 homens ainda não identificados pela polícia chegaram em frente à autoescola e estacionaram 2 motos aqui nesse local. Um deles estava com um capacete. O homem de camisa branca chega bem aqui, ó, aqui mesmo onde eu estou agora, e tira uma arma na tentativa de entrar no lugar. Porém, o outro capanga, suspeito, parceiro dessa duplinha, já havia entrado. Ele ficou guardando, tentando ver se chegaria alguém, se tinha muita movimentação. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança de um supermercado que fica ao lado da autoescola.
Olha só, aqui dentro da autoescola estavam alguns funcionários e até mesmo alguns donos e as pessoas que fazem as aulas aqui. Para você ter uma noção, tinha uma pessoa sentada nesse local aqui, estava com o celular na mão e ele nem percebeu toda a ação. Ele só chegou a entender que era um assalto quando o suspeito ficou nessa posição e colocou uma arma na cabeça dele. Ele deu o celular e aqui nesse lugar tinha uma mulher, uma atendente. Ela também teve o celular roubado. Aqui tinha uma outra vítima que também teve o celular levado por esses homens. Como vocês podem ver, esse lugar aqui é dividido por esses compartimentos. Ó, tem uma porta. Tudo aconteceu muito rápido. Elas contam que nem viram o tempo passar por causa da adrenalina dessa situação toda. Eles estavam aqui, ó, dentro dos compartimentos e com o susto, ela saiu para ver o que estava acontecendo. Um dos suspeitos entrou aqui nessa sala onde fica o financeiro e levou toda a renda aqui do local. Eles contam ainda que não é a primeira vez que esses homens cometem assaltos aqui pela Redondeza. Eles conseguiram identificar porque esses mesmos suspeitos cometeram um assalto em uma oficina que fica aqui próximo. As vítimas já fizeram as denúncias e agora aguardam uma resposta por parte da polícia, porque essa não é a primeira vez que isso acontece aqui no local. É bem complicado. Mês passado houve uma tentativa de furto bem sucedida. Eles entraram pelo telhado e também levaram a televisão, o celular e algumas coisas aqui pequenas, né, da autoescola. Já houve anteriormente, nos anos passados, um assalto também na autoescola. É muito difícil, né? Todo mundo fica muito abalado. As meninas até agora ainda em choque, porque tinha responsabilidade, quantia grande de dinheiro. Então elas estão em choque até agora. Eu peço agora que seja tomar todas as providências. Eu tenho certeza que o 15º é aqui próximo, ele é muito competente, é um 15º bem competente. Tenho certeza que eles vão conseguir resolver esse caso. E eu peço que seja mais rápido, mais ágil, né, para que a gente possa trabalhar com segurança e que eles não saiam impunes, porque aí eles se inibam, né? Eu creio que mais prevenção também, né, mais viaturas seria melhor. Mantenha as imagens em tela cheia para mim, essas aqui, por gentileza. Qualquer informação, ligue para a polícia, 181 ou 190, toca, telefone da Polícia Militar, da Polícia Civil agora. 181 ou 190, a casa desses vagabundos vão cair. Graças a você, você que vai ligar. Toca, telefone 181 ou 190. Atenção, volta aqui para mim, troca aqui para mim, porque 3 pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo um caminhão e uma moto na rua Ibisco, mais conhecida como a pista da raquete, mas muita coisa acontece na pista da raquete, hein, meu povo? Na zona leste de nossa capital, uma das pessoas que estava na moto teve a perna arrancada. Meu Deus do céu, hein? Rafael Tavares esteve por lá. Nós estamos aqui na rua Ibisco, mais conhecida como Pista da Raquete, no Nova Vitória, zona leste de Manaus. Aqui, essa região foi palco de um acidente de trânsito gravíssimo na noite desta quarta-feira. 3 pessoas que estavam em uma moto estavam circulando aqui pela região quando um caminhão vinha na direção oposta. Durante uma tentativa de retorno dos ocupantes dessa motocicleta, o caminhão acabou fazendo uma ultrapassagem e atropelou essas 3 pessoas. As 3 ficaram gravemente feridas. A perna de uma dessas pessoas foi arrancada. Conforme os relatos de moradores aqui da região, essa via é um local em que os caminhões, carros e demais veículos passam em alta velocidade. O rapaz foi tentar fazer um retorno, aí o rapaz do cavalo, imagine um estilo cavalo de um caminhão de empresa. Veio na contramão, pegou, e olha que foi só a lateral. Aconteceu esse desastre todo, o rapaz perdeu a perna, os outros 2 correram o risco de perder a perna também.
E ficou nisso daí. E não é a primeira vez que acontece um acidente aqui nessa rua. A minha sogra também já foi batida mais ou menos aqui assim, ó. O rapaz veio na moto lá, acertou ela também. E também daqui a pouco nós já estamos tentando trocar o nome desta avenida para a Avenida da Morte, porque acidente aqui acontece geralmente e é muitos. E a gente queria também solicitar, pedir quebra-mola aqui pra gente, porque passa muita criança para a escola e eles não têm pena, eles passam em alta velocidade mesmo. E eles, quando vêm, eles ultrapassam, vão ultrapassando os carros. Então, pode acontecer com crianças aqui. Então, isso é muito perigoso. Essas vítimas que estavam nessa motocicleta foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levadas para unidades hospitalares aqui da capital. O estado de saúde delas ainda não foi informado para a nossa equipe. O motorista desse caminhão foi levado pelos policiais militares aqui da área para a delegacia para prestar esclarecimentos. Olha, essa pista da raquete, o que acontece de acidentes nessa pista da raquete? Assalto, acidente, tudo acontece nessa tal da pista da raquete, na Zona Leste aqui de nossa capital. Eu vou te contar. Atenção, troca aqui, 2 mulheres foram presas no conjunto Águas Claras, no Novo Aleixo. O que é que elas fizeram? Invadiram a casa. Cadê as imagens dela em tela cheia para mim? Elas invadiram a casa e levaram os objetos da casa. É mão leve, né? Meixapiama, conte-me tudo, não me esconda nada, vai! Cici, essas duas que aparecem aí nas fotos é a Nayara Fernando, de 29 anos, e a Karina Vasconcelos, de 32 anos. Elas foram presas pelos policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária na noite desta terça-feira por volta de 6h30. O que elas fizeram? Elas entraram em uma residência ali na rua Lode 6, no bairro Águas Claras, também na zona norte de Manaus. E no momento em que elas entraram nessa residência, elas queriam furtar alguns objetos, ainda chegaram a colocar esses objetos na sacola. Só que os proprietários dessa casa perceberam a ação junto com a vizinhança. Eles trancaram a residência e acionaram os policiais da 27ª SICOM, que rapidamente chegaram lá no local. E no momento em que eles encontraram essas 2 mulheres, eles perceberam que alguns objetos já estavam dentro da sacola. Só que elas se deram mal porque foram presas. E quem vai dar mais detalhes é o tenente Luciano Marques, da 27ª SICOM, que vai nos informar sobre a prisão da Nayara e também da Karina. Elas estavam ali tentando furtar, já estavam com algumas coisas na bolsa, né, tenente? Sim, já se encontravam com os pertences na residência. Esses 2 casais rondaram aquela residência, verificaram um horário propício, né? Muitas vezes as ruas ali ficam desertas e elas conseguiram êxito em entrar na casa e separar eletroeletrônicos, joias, coisas que elas iam levar, né? Só que alguns vizinhos perceberam a movimentação estranha, sabiam, é importante que o vizinho conheça também a rotina do outro, né? Sabiam que o vizinho não estava na casa no momento e cercaram a casa. E acionaram a viatura 6397 da 27ª SICOM, que atendeu a ocorrência e conseguiu fazer a detenção dessas 2 criminosas dentro da residência, né? O veículo de apoio, na hora que percebeu a confusão, se evadiu do local e deixou que elas fossem capturadas pela população e pela polícia militar. Foram conduzidas aqui para o 6º DIP e flagranteadas pelo crime de furto. Tenente, vocês ainda chegaram a fazer buscas ali na área, mas esses 2 suspeitos que estavam com essas 2 mulheres não foram localizados. Infelizmente, dessa vez não foram, né? Mas pelo menos nós conseguimos capturar as 2 infratores que estavam efetivamente cometendo a situação. Obrigada, tenente, pelas informações. Siqueira, depois disso, essas mulheres foram trazidas aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, também na zona norte da capital, e devem responder pelo crime de furto. Já os outros 2 homens que deixaram elas 2 no fogo fugiram, mas a polícia agora tenta localizar esses 2 homens que estavam nesse veículo aguardando essas 2 suspeitas. Pois é, tá certo.
troca aqui. Próximo domingo tem 7 carros. É isso mesmo, 7 carros no Amazonas da Sorte. Confira. Chegou a sua vez de estacionar um carro na garagem. Próximo domingo tem um quid no primeiro, segundo e terceiro prêmio. Já no quarto prêmio tem 4 quid de uma só vez. É carro em todos os prêmios com dupla chance de ganhar. Ao adquirir este certificado de contribuição, você ajuda a Pai Brasil e concorre a prêmios. Garanta já seu certificado e concorra a um Quid Life do primeiro ao terceiro prêmio. E no quarto prêmio tem 4 Renault Quid de uma só vez no Amazonas da Sorte do próximo domingo. E não para por aí, ainda tem 20 prêmios no Giro da Sorte. Garanta já o seu certificado de contribuição Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. E hoje quem vai falar dessa premiação maravilhosa é ela. Mostra aí ela. É a Laiana Pampolha, apresentadora do Amazonas da Sorte. E aí, Laiana, tudo bem? Tudo bem, Mário. Boa tarde. Olha só a loucura que tá a premiação do Amazonas da Sorte do próximo domingo. Dia 6 de outubro, tem 7 carros. É isso mesmo que você ouviu. São 7 carros. 4 só no quarto prêmio. Olha só. Tem 4 Quid Lives só no quarto prêmio e tem um Quid Life no primeiro, outro no segundo e mais um Quid Life no terceiro. E não para por aí não, Mário. Para por aí não. Quem será o sortudo? Porque ainda tem 20 giros da sorte no valor de R$500 e tudo isso com dupla chance de ganhar. É o nosso queridinho 2 em 1. Você compra um certificado e tem 2 chances de ganhar 7 carros. Já imaginou? 7 carros, hein? São 7 carros, você não pode perder. Compre o seu certificado Amazonas da Sorte num ponto de revendas. Pode comprar pelo nosso site ou então pelo nosso aplicativo disponível para Android. Você compra pelo aplicativo, pode marcar. É facilidade, comodidade aliado a essa premiação maravilhosa do Amazonas da Sorte. Você vai perder, Mário? Nem um pouco. É maravilhosa mesmo essa premiação, hein, meu povo querido do Amazonas. E os sorteios, na verdade, a transmissão do programa, você sabe que é aonde? É aqui na TV A Crítica, todos os domingos, que horas? Às 8 horas da manhã você vai estar aqui conosco, comigo, com a Julieta Câmara e com a Márcia Lasmar, concorrendo a prêmios maravilhosos. E como eu sempre digo, certificado de contribuição Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui. Sua felicidade é aqui, então, 8 horas da manhã. Quem será o sortudo? Será que vai ser você? Rapaz, um carrinho desse, rapaz. Econômico danado esse carro aqui, para você dar uma passeada, para você ir para o Presidente Figueiredo. Bacana demais, só no Amazonas da Sorte. Um homem foi preso em flagrante após agredir e estuprar. É esse aqui em tela cheia? Agredir e estuprar a ex-mulher em frente ao filho de 8 anos no bairro Tarumã. A Jéssica Oliveira vai contar esse caso, mas daqui a pouco eu volto já.